Estou feliz de estar aqui com vocês nesse 9º dia da novena e somos paróquia também bastante próxima, São Sebastião, e que foi criada junto com, no mesmo dia que nasceu a paróquia São Francisco e outras também. Então, nós temos um parentesco franciscanos e capuchinhos nas nossas paróquias aqui em Anápolis. Celebramos hoje, como nós já ouvimos desde o início, a festa de um dos 12 apóstolos, um dos primeiros a serem convidados por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Diz que ele e João, o evangelista João, que eram 2 irmãos, estavam no barco consertando as redes. Ou seja, eles trabalhavam, ganhavam o dinheirinho deles, mas as coisas não estavam tão para cima, não. Consertando as redes. O que é um pescador com redes que passa lá um peixe de 20 quilos? Aí não pega lambari nunca. E Jesus chega, convida eles e de imediato deixa a família, deixa as redes, deixa os barcos e seguem Jesus. Um dia, Jesus precisava passar pela Samaria e mandou alguns discípulos à frente para preparar o lugar para que quando ele chegasse pudesse ter onde repousar. E chegando em Samaria, os samaritanos não acolheram aqueles apóstolos. Quando Jesus chega, os 2, João e Tiago, dizem: Senhor, quer que façamos descer fogo lá do céu e acabar com todos esses samaritanos? Jesus deu um chega para lá para eles e ele disse: vamos para outros lugares. Lembra que Jesus ele falou também, quando vocês não forem acolhidos num lugar, sacudir a poeira, ou seja, não levem os defeitos daquele povo, mas saiam tranquilos de lá, sem violência, sem agredir, porque Jesus também ele vai dizer: amai vossos inimigos, fazei o bem para quem vos persegue. E no evangelho de domingo retrasado, acho que foi, Jesus conta uma história de pessoas que trabalhavam no templo de Jerusalém e se encontraram com uma pessoa infeliz que tinha sido castigado, batido por assaltantes e quase até a morte. 2 do templo passam, vêm e vão por outro lado. Mas um samaritano, diz o evangelho de Lucas, um samaritano viu, sentiu compaixão e serviu aquele homem. Um samaritano. Então, mostra muito o que Jesus quer dizer também para nós, às vezes, que nós temos todos os nossos projetos, mas Deus tem os dele. Mas o evangelho de hoje mostra um momento não muito para cima de João e Tiago. Chegou um momento em que os 2 eram irmãos, né? Os 2 disseram: vamos falar com Jesus, porque está chegando a hora dele, e vamos pedir que você fique num lado dele e eu no outro lado, quando o reino de Deus acontecer. Aí eles disseram: mas se nós vamos lá, ele nem vai ouvir nós, mas vamos chamar nossa mãe. Tempo de criança, a gente fazia um pedido para o pai, sobretudo para um dinheirinho no final de semana,
E o pai dizia, vai lá, pergunte para sua mãe. A mãe tinha que resolver todos os casos. E Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ele disse, podemos. Beber do cálice significava doar a vida como ele, na cruz. Agora ele diz, sentar-se à direita ou à esquerda não é um pedido nosso. Jesus vai dizer com a resposta dele, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um gesto gratuito de Deus, estarmos à sua direita ou à sua esquerda, no reino dos céus. Jesus vai acalmar eles, para dizer assim, não é uma oração, não é um Pai Nosso, não é uma Ave Maria, não é 1000 Ave Marias, que coloca alguém junto ao lado de Deus. Mas é a bondade de Deus que nos quer próximos. Não depende de cada um de nós, depende desse amor de Deus, estarmos com Ele. E a primeira leitura de hoje, ela é muito forte, é do capítulo 4 de São Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Se vocês vão pesquisar um pouquinho, o segundo capítulo da carta de São Paulo aos Coríntios, vocês vão encontrar um Paulo, no início da carta, nos primeiros 6 capítulos, sobretudo, ou vai até o 8, um Paulo muito desanimado, um Paulo que entrou em depressão, literalmente falando. Ele pede que Deus tire a vida dele, porque ele está numa pior. Paulo nunca tinha se encontrado numa situação como essa. A primeira carta aos Coríntios, ele escreve bem animado. Mas a primeira parte da segunda carta, ele está muito desanimado. Tanto é que ele vai dizer assim, lá no meio, de fato, nós os vivos, nós os vivos somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Ou seja, ele sentia mais a presença da morte nele do que a vida da comunidade. Mas depois ele vai pensar assim, movido pela fé. Jesus passou pela cruz para trazer redenção aos seres humanos. Quanto mais nós, seus apóstolos, seus ministros, devemos acolher com fé a cruz que nos vem e que nos é dada. Tanto é que Jesus, ele vai dizer também um dia, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. E Paulo, ele sabe disso. Mas olha como ele vai falar aqui no início da carta de hoje. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Provavelmente, Paulo escreve essa carta do presídio em Éfeso. Ele está preso. E as prisões daquela época, hoje também dizem, eu nunca, já entrei em presídios para visitar. Mas uma coisa é ver o presídio, outra coisa é estar lá dentro. Viver lá. E naquela época, não tinha banheiro, não tinha descarga. Os ratos, os bichos, as moscas, rodeava todo aquele povo naquelas cadeias. E Paulo se sente
nessa situação. Depois de escrever, um pouquinho mais à frente, ele vai dizer: nós morremos com Cristo e completamos em nós o sofrimento de Jesus Cristo. Mas vamos ressuscitar com Ele. Nossa festa que amanhã vai ter o seu auge aqui, ela traz o nome da cidade. Anápolis significa o quê? A cidade de Ana. Então, a capelinha que tinha aqui, ela surgiu antes de ser município, antes de ser cidade e assim por diante, né? E diz que a cidade toda foi crescendo ao redor. Eu vi os testemunhos dos freis falando esses dias sobre esta paróquia. E Anápolis, cidade da Ana. Joaquim significa Javé confia no homem. Javé confia no homem. A palavra Joaquim, que era o vô de Jesus, marido de Ana. E diz que ele já, bom, essas histórias vocês já sabem há muito tempo, né? Ele já na idade, passando os tempos de poder ser pai e mãe, Joaquim um dia, ele diz: eu vou para o deserto. E foi rezar no deserto, porque não tinha mais esperança nenhuma de ter filhos. E lá no deserto, após os 40 dias, jejum e abstinência, um anjo veio e disse: agora tu serás pai. E no mesmo dia, aparece para Ana: tu serás mãe. E quando Joaquim chega em casa, os dois se encontram, se abraçam, porque realmente Ana já está grávida. E nós temos um dos dogmas de Nossa Senhora, Imaculada Conceição. Já no ventre de Ana, Deus preparava um corpo para um dia ser a mãe do Salvador, sem essa pessoa saber. Mas Deus, Ele sabe adiantar. Nós somos atrasados muito tempo para fazer as coisas boas. Deus, Ele adianta as coisas boas. Imaculada Conceição, ainda no ventre materno de Ana, Maria já estava sendo um corpo preparado para Deus. E um dia Deus a encontra, não no templo, nem numa sinagoga, mas na sua própria casa. E ela faz as perguntas: como se fará isso? Mas no final ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. É Deus, quando põe a mão em alguém, não deixa mais quieto. Para nós achamos que realmente ser a mãe de Jesus é uma grande graça, e é mesmo. Mas ela ouve o quê? Uma espada transpassará o teu coração. No domingo passado, teve um Salmo 138, se não me engano, 137. Dizia assim: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vamos rezar juntos? Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Mais uma vez. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Deixemos Deus tocar em nós, como um dia tocou a vida de Ana e Joaquim.
deixemos Deus nos tornar, fazer-nos mais humanos, mais divinos. Sempre somos inacabados. Achamos que os outros são inacabados. Cada um de nós somos inacabados. Mas que a mão de Deus, ela nunca seja tirada. Depois vai dizer assim no início também desse versículo 4. Completai em mim a obra começada. Completai em mim a obra começada. Os casais deveriam rezar isso todos os dias. Em vez de pensar em ir para Nova York, um e outro para o Japão. Que Deus complete a obra um dia iniciada. Nós, sacerdotes religiosos, franciscanos, capuchinhos, somos todos convidados a que Deus nos complete e sejamos mais amigos da igreja, dos pequenos, dos pobres, dos abandonados. Amém?